Você já se perguntou por que a Bíblia nos diz sobre a armadura espiritual? Você já sentiu que estava sendo atacado, tanto em sua mente quanto nas situações que enfrentava? Você já parou para pensar que Deus nos deu ferramentas espirituais para nos proteger contra esses ataques? Em Efésios 6:11. O apóstolo Paulo nos chama a vestir todas as armaduras de Deus. Não estamos falando de coisas materiais, mas de proteção espiritual que Deus nos dá para enfrentar as armadilhas e enganamentos do diabo. Mesmo quando a vida se torna difícil e o inimigo está tentando nos desviar do alvo hoje, esta armadura pode nos ajudar a fortalecer a fé. Em nosso ensaio emocional intitulado A Armadura de Deus, quero que refletemos juntos sobre esta passagem e a apliquemos em nossas vidas. Deus não nos deixou indefesos. Ele levou tudo o que precisamos para resistir aos ataques espirituais. Sou o pastor Alejandro Amorocho e convido vocês a entender o papel desta armadura através desta mensagem. Isso permitirá que você viva uma vida mais forte, mais determinada e mais focada em Cristo. Efésios capítulo 6, versículo 11 diz: vestir toda a armadura de Deus para resistir aos truques do diabo. Quando Paulo escreveu sua carta aos Efésios, ele estava preso, dando-lhe uma visão única do que significava ser atacado. No entanto, ele enfatizou: em Efésios 6, não é uma batalha física, mas uma batalha espiritual. Ele explica que, embora vivamos no mundo material, nossa verdadeira luta é contra as forças espirituais do mal. É por isso que Paulo usa a imagem de um soldado romano pronto para a guerra para ilustrar como devemos nos equipar espiritualmente. Paulo nos diz que devemos vestir toda a armadura de Deus, e isso não é opcional. Cada parte da armadura é vital para a nossa proteção e resistência. O inimigo, Satanás, é astuto e sabe como nos atacar. Seu rastreamento é enganoso, eles nem sempre são claros e óbvios. Às vezes eles se apresentam como algo inofensivo. Mas seu objetivo é nos afastar de Deus e nos fazer tropeçar. É por isso que a armadura de Deus abrange todas as áreas de nossas vidas, protegendo-nos da verdade ao pensamento, das emoções à ação. Esta armadura inclui o cinturão da verdade, o peitoral da justiça, os sapatos do Evangelho da Paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito Santo. Cada uma dessas armaduras tem um propósito específico em nossas vidas diárias, e Paulo nos lembra que não devemos apenas usar essa armadura, mas também usá-la ativamente, orando e vigilando. Quando Paulo nos diz para vestir a armadura de Deus, ele nos convida a refletir sobre como vivemos nossas vidas cristãs. Não é uma batalha fácil. Todos os dias enfrentamos tentações, pensamentos que nos desencorajam e circunstâncias difíceis que tentam nos afastar de Deus. Muitas vezes pensamos que esses problemas são apenas humanos, mas Paulo nos lembra que há uma batalha espiritual por trás de cada desafio visível. Essa reflexão nos leva a nos perguntar: levamos a sério o chamado de Deus e nos equipamos todos os dias? Muitas vezes, tentamos enfrentar as dificuldades por nossa própria força, sem perceber que precisamos da proteção de Deus. A armadura espiritual não é algo usado apenas em tempos de crise, mas uma necessidade diária. Se não o usarmos, estaremos expostos a ataques inimigos. É fácil deixar parte da armadura fora, mas isso nos torna vulneráveis. Vestir a armadura de Deus é confiança nele.
Não podemos vencer esta batalha espiritual sozinhos. A armadura simboliza a provisão total de Deus para nossas vidas. A reflexão sobre isso nos convida a um exame mental. Estamos totalmente equipados ou deixamos qualquer um dos lados aplicar? Efésios capítulo 6, versículo 11, começa com a decisão diária de vestir a armadura de Deus no início do dia. Podemos nos perguntar se estou mentalmente preparado para o que vou enfrentar hoje. O cinturão da verdade nos ajuda a viver com integridade, ancorado na palavra de Deus e não nas mentiras que o mundo nos oferece. Ao vestir a armadura da justiça, protegemos nossos corações de acusações e garantimos que vivemos de acordo com os padrões de Deus e não com os nossos. O escudo da fé é essencial quando nos sentimos sobrecarregados em momentos de dúvida ou medo. Em nossa fé em Deus, que nos permite avançar, confiando que Ele está no controle, o capacete da salvação protege nossas mentes do pensamento e do desespero, lembrando-nos que nossa salvação é garantida. Na espada de Cristo e do Espírito Santo, a palavra de Deus não é apenas uma defesa para nós, mas também uma mentira contra o inimigo. Temos que conhecê-lo, anunciá-lo e aplicá-lo em cada caso. Vestir a armadura de Deus não é simbólico, mas uma realidade espiritual que muda a forma como enfrentamos a vida cotidiana. Em vez de confiar em nossas próprias forças, aprendemos a viver com segurança, porque Deus nos equipou com tudo o que precisamos para vencer. Sem o cinturão da verdade, as consequências de não colocar a armadura de Deus são extremamente graves. Somos deixados vulneráveis às mentiras do nosso inimigo? O mundo contemporâneo está repleto de enganos e meias-verdades que nos afastam do caminho de Deus, se não alicerçarmos nossas vidas na verdade de Sua palavra. Podemos ser arrastados por falsas doutrinas ou ideologias que parecem certas, mas que nos afastam de Deus. Da mesma forma, sem a armadura da justiça, nossos corações são condenados e atacados por inimigos que estão constantemente tentando nos fazer sentir indignos do amor de Deus. Sem o escudo da fé, somos vulneráveis aos dardos do inimigo. Pensamentos de dúvida, medo e tentação tentam nos enfraquecer. Se não acreditarmos que Deus está do nosso lado em todas as batalhas, podemos facilmente cair no desespero. A falta do capacete da salvação permite que o inimigo ataque nossas mentes com pensamentos de insegurança e desespero, levando-nos a duvidar de nossa identidade com Cristo. Quando decidimos vestir a armadura de Deus, o resultado é poderoso. Podemos andar com confiança, sabendo que estamos protegidos por Ele. Mesmo quando enfrentarmos dificuldades, estaremos prontos para resistir e, finalmente, nos estabelecer. A armadura nos permite viver uma vida de vitória espiritual e crescer mais em nosso relacionamento com Deus. Ao experimentar seu poder e proteção, Paulo nos avisa claramente sobre a espreita do diabo, o que mostra que o inimigo nem sempre ataca diretamente. Satanás é astuto, ele usa várias táticas para nos fazer tropeçar, e uma de suas principais armas é o engano. O inimigo muitas vezes nos seduz, em vez de nos seduzir com coisas abertamente ruins. Em vez disso, disfarça a tentação como algo bom ou desejável. Pode ser uma oportunidade aparentemente inofensiva ou mesmo benéfica, mas na verdade nos afasta do propósito de Deus para nossas vidas. Outra armadilha comum usada pelo diabo é a distração. Vivemos em uma época em que estamos constantemente ocupados e distraídos por coisas como as mídias sociais, trabalho ou preocupações diárias.
Essas distrações podem nos afastar do relacionamento com Deus. Se não tivermos cuidado, o inimigo vai usar essas distrações para nos fazer baixar a guarda e nos tornar mais vulneráveis aos ataques deles. O orgulho é outra ferramenta que o inimigo usa com frequência. Ele sussurrou que éramos autossuficientes. Não precisamos de Deus tanto quanto pensamos. Mas o perigo desse pensamento é que estamos nos afastando da total dependência de Deus. Se acreditarmos que podemos lutar sozinhos, o diabo encontrará maneiras de explorar essa fraqueza. Paulo nos exorta a permanecer vigilantes e estar sempre conscientes das tentativas incessantes do inimigo de nos afastar de Deus, Jesus. Em seu ministério, ele nos deixou um exemplo claro de como enfrentar as tentações do inimigo. Em Mateus capítulo 4, vemos como Jesus foi tentado pelo diabo no deserto. Embora fosse fisicamente fraco, Jesus usou a palavra de Deus para resistir a todas as tentações. Isso nos ensina a importância de reconhecer e expressar a Bíblia quando enfrentamos as mentiras de nossos inimigos. A espada do Espírito Santo é a palavra de Deus, nossa maior defesa e nossa arma contra as mentiras que o inimigo quer que criemos. Jesus também nos adverte sobre a natureza do diabo. Em João capítulo 10, versículo 10, ele descreve o diabo como um ladrão que veio roubar, matar e destruir. Isso nos lembra da gravidade da luta espiritual em que estamos imersos. Não é uma coisa trivial. No entanto, Jesus também nos dá a promessa de vitória em João 16:33, quando ele nos assegura que ele venceu o mundo. Sua vitória na cruz nos convence de que, mesmo quando enfrentamos tentações e provações, já somos vitoriosos em Cristo. Jesus nos exorta a permanecer vigilantes e a orar para não cair na tentação. Mesmo que tenhamos a armadura de Deus, devemos continuar a orar e ter comunhão com Ele. Isso nos fortalece espiritualmente e nos coloca em alinhamento com Sua vontade. Prepare-se para resistir a qualquer ataque. A batalha espiritual nem sempre é vista hoje como era nos tempos bíblicos. Mas o inimigo continua a usar as mesmas táticas de engano, distração e sedução. Em nossa vida cotidiana, enfrentamos muitos desafios que tentam nos afastar do relacionamento com Deus. Os problemas do trabalho, as pressões da sociedade e as dificuldades pessoais podem nos distrair da realidade da luta espiritual em que estamos imersos. A armadura de Deus é tão essencial atualmente quanto nos dias de Paulo. Em uma era onde a verdade é relativa e as tentações são abundantes, precisamos da verdade para discernir entre o certo e o errado. Precisamos do escudo da fé para nos defender do ataque do inimigo, com dúvidas e medos que ele lança contra nós, junto com questões econômicas. Relacionamentos complexos e desafios emocionais são apenas algumas das maneiras pelas quais o inimigo tenta nos impedir. Mas com a armadura de Deus, podemos resistir e permanecer firmes. Além disso, não somos convidados a lutar sozinhos. A armadura de Deus não só nos protege pessoalmente, mas também nos permite ser apoiados na comunidade cristã. Como crentes, devemos encorajar uns aos outros, orar juntos e lembrar a importância de permanecer espiritualmente equipados em nossas vidas hoje. Pode ser difícil, mas com a armadura de Deus e o apoio da comunidade, podemos enfrentar qualquer desafio. Vamos rezar, Senhor. Eu cheguei a você hoje para pedir que você me equipe com sua armadura para enfrentar as batalhas que eu encontro todos os dias. Coloquei o cinto da verdade e andei na tua palavra. Coloquei o peitoral da justiça em mim para proteger o meu coração
e o evangelho da paz nos meus pés para levar a tua mensagem comigo onde quer que eu vá. Eu levanto o escudo da fé para extinguir os dardos do inimigo. Coloquei o capacete da salvação para proteger a minha mente da dúvida e peguei a espada do Espírito Santo, a tua palavra, para resistir às mentiras do diabo. Obrigado por me dar as ferramentas para fortalecer-te em nome de Jesus. Amém, amém. Lembre-se de que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Deus te abençoe e até logo.